certeza. Porque é o uso, Uhum. assim, indevido, né? A medicação errada na hora errada, digamos assim. Então, Sim, tem algumas medicações que podem ajudar a aliviar os sintomas imediatos, mas que não vão promover uma cura ou um reequilíbrio do organismo a longo prazo. E daí é o acompanhamento, né? Às vezes o tratamento que deveria ser ao longo do tempo, ele às vezes é fracionado, ou é quebrado, né? Ah, eu tomei um pouquinho, fui, tava mal, me consultei, peguei um remédio, melhorei por um mês, aí tinha que voltar, sim, não voltei, e daí parei. Ou aí depois vai em outro médico, daí, não, pega a receita que tinha, tomou e que tinha melhorado, e que... Então isso, na verdade, simula uma dependência porque a pessoa não está se tratando, na verdade, né? Tá buscando exato. assim mecanismos de alívio de sofrimento, mas não de reequilíbrio efetivamente. Então, a terapia, a mudança de estilo de vida, o autocuidado, isso tudo promove o autoconhecimento, assim, promove uma base boa para quando a gente precisar tirar a medicação, a pessoa se mantém em equilíbrio, porque os fatores que, né, que atuavam naquilo, eles foram trabalhados ou foram... A pessoa consegue se perceber também quando que está indo para o caminho, né, que vai Sim, adoecer ou não. Mas esse automedicar, ou às vezes ficar usando, sobrou uma caixinha né, de alguém e começa a tomar aquele remédio. Então, isso causa sim, uma bagunça, e a gente diminui, né? Assim, prolonga demais, na verdade, o tempo de tratamento. É um tempo longo, sim. muitas pessoas se assustam, sim, que a maioria das vezes a gente tem que tratar no mínimo por 6 meses, né? A medicação, e Uhum. vai assim, de 6 meses a 2 anos, depende muito de cada caso. Mas, Sim, então, esse tempo às vezes assusta a pessoa e acha que não, vou ficar dependendo, vou ter que tomar isso para sempre, né? Mas a gente ficar usando isso de forma errada, então, tomar medicação de amigos, de vizinhos, de colega, de familiar, né? Ou às vezes começar um tratamento e interromper. Isso tudo, um tempo que poderia ser de 6 meses, vira de 1, 2, 3 anos com aquele desequilíbrio ali, que a gente poderia ser muito mais curto, né? sim. Causa até uma confusão no organismo, né? Você tá Uhum. ali tomando aquela medicação, o organismo começa a atuar, né? E a responder àquele tratamento, de repente você tira, né? A gente tem que fazer isso aos poucos, né? E também Isso. trabalhando para que a questão também subjetiva, né? A forma como você encara a vida, né? Como você falou, o estilo de vida é super importante, né? Porque se a gente está percebendo que aquele estilo de vida está sendo adoecedor, a gente precisa ir Aham. na causa. E não simplesmente buscar algo que vai só aliviar os sintomas, né? Porque na hora que você tira o remédio, os sintomas vão voltar, já que você não atuou na causa, né? Isso. E até exatamente o que você falou, a forma de tirar, quando tirar é importante a medicação, né? Para tirar, assim, se Uhum. você já está reequilibrado, você tirar, o teu organismo já tem condições de se manter melhor por um tempo maior, né? Se às vezes se houver, Sim, tem questões de causa. Mas se você tira na hora errada, você volta a sentir os sintomas, volta a adoecer porque você não estava reequilibrado. Então dá uma sensação de que, eu estou dependente do medicamento. Mas não, não é isso. Você não foi tratado efetivamente ainda, né? sim, Ou às vezes até tratou pelo tempo correto, mas tirou de uma forma muito abrupta a medicação. Então você volta a sentir esses sintomas. E às vezes tem sim. fatores perpetuantes também, que são, né, às vezes, o trabalho, o estilo de vida. Mas e assim, até tem coisas que a gente consegue modificar e com coisas que a gente não consegue modificar, né? É algo difícil Sim, também, mas que às vezes eu comento bastante em consultório, assim, de questões de, se é o teu trabalho, então tem que ver de que forma a gente consegue trabalhar isso, né, para que não te adoeça. Ou você aprender a viver com aquilo que você não pode mudar, né, sem ser sim, afetado diretamente, ou tentar mudar aquilo se você não consegue suportar sem, mas sem gerar um sofrimento, né? sim, perfeito. É isso, né? E aí é quando a terapia ajuda nesse sentido, né? Quer dizer, o medicamento vem para regular. Até eu falo assim, às vezes você não tem nem condições de se engajar na terapia porque o nível de ansiedade está tão alto ou a depressão está tão elevada ali que a pessoa não consegue. Ela está focada em viver cada dia, em superar cada dia. Ela está focada nos sintomas que Sim, estão exatamente. insuportáveis, Em né? Então, como que ela sobreviver. vai... Exato, o foco dela é em sobreviver. Então, assim, a gente precisa é, regular um pouco esse humor, né? Uhum. Para que ela tenha condições de, bom, agora vamos aqui
abrir, né, o livro da minha vida e deixa eu ver onde é que eu posso ali, de alguma forma, repensar algo, refletir sobre algumas atitudes, né, refletir sobre o meu estilo de vida, o meu contexto, onde eu posso mudar e como eu faço para lidar com o que eu não posso mudar. Isso é fundamental, né? Com certeza. E sabe que eu, assim, tenho percebido muito também, cada vez mais, mas Aham. tanto a questão de, às vezes, porque tem várias questões que a gente tem que pesar, né? A questão do acesso, por exemplo, à psicoterapia, né? Nem todo mundo tem acesso, às vezes no SUS não tem profissionais disponíveis, mesmo nos planos de saúde, né? Tem várias pessoas que me dão retorno assim, tem só para o ano que vem vaga, né? Tem para daqui um, Sim, 2, 3 meses. E às vezes o sofrimento está muito grande, então a medicação também às vezes ajuda nesse processo, né? sim. Então tem a questão da disponibilidade do acesso, e às vezes, e até a terapia ajuda tanto, Monique, porque assim, tem pessoas que falam, por exemplo, ninguém nunca te falou que você tem, né, que isso que você tem pode ser depressão. Ah, um Sim. médico uma vez me falou, há uns 2 anos atrás, mas eu achei que era, e nunca mais voltou naquele médico. Então, ninguém nunca te falou, e às vezes tem, né, menos comum, mas que às vezes leva anos para diagnóstico de transtorno bipolar, ou às vezes, né, Sim. de uma ansiedade por outros motivos. Mas já me falaram há 3 anos, ou uma vez quando eu saí da faculdade. Então, isso Uhum. a falta que faz de ter É, alguém acompanhando, seja né, um psicólogo, seja um médico de família, para acompanhar ao longo do tempo, né? Se cada vez que a gente tem alguma coisa, a gente procura uma pessoa diferente, alguém que não nos conhece também, né? exatamente. Então é Sim. algo assim, você tem que começar do zero a buscar, a tratar, a conhecer aquela pessoa, ou se mostrar disponível, a se despir, né? Mostrar a sua história, mostrar os seus sentimentos mesmo para quem está te acompanhando. Isso a gente assim ganha um monte de. Ó, queimou minha luz aqui. A É. gente é tão mais difícil e tão mais trabalhoso, né? E tão mais custoso, assim, começar do zero com alguém que a gente não conhece, do que às vezes Sim. ter alguém que te acompanhe. Então, o psicólogo de referência que você ia quando era criança, ou que, da tua mãe, que já tem uma, né, essa questão da longitudinalidade, acompanhar ao longo do tempo. E com a medicina de família também, na verdade, um motivos que a gente trata também a questão de saúde mental, porque a gente conhece a pessoa ao longo do tempo, né? Então já Sim. sabe se aquela pessoa não sempre foi ansiosa, tem uma dificuldade maior de tratar, até a questão do Uhum. tempo de tratamento, por quanto tempo que essa pessoa vai ter que tomar remédio ou não, né? Sim. Ou não, se é a questão familiar que interfere muito na saúde daquela pessoa, ou as questões Sim. financeiras, né? Então isso tudo é importante a gente avaliar. Sim. Como é importante esse acompanhamento, né, Isis? Assim, acho que é isso que você falou. Às vezes a pessoa vai indo em vários médicos, em vários profissionais, e aquele diagnóstico ou aquela suspeita acaba se perdendo, né? Porque Uhum. escuta várias opiniões, né? E eu acho muito importante, assim, que realmente a gente consiga ter um acompanhamento. Sobre essa questão do acesso, né? Isso também é outro fator que é muito importante. Eu acho que eu vou até trazer para o meu Instagram algumas dicas e vou te passar também de locais de acesso à terapia, sabe? Ah, Tanto a terapia, a psicoterapia gratuita, como também no valor social. Eu acho que isso também é muito importante, porque realmente, assim, às vezes é uma questão mesmo financeira, né? Às vezes também, enfim, tem aquele receio, né? Aquela resistência de pagar por terapia, né? uhum. Porque não vê como um investimento. Isso que eu Então, ia falar, exatamente. né? Então, assim, às vezes é importante também a pessoa, pelo menos, ir começar o seu tratamento no plano de saúde, porque a gente realmente faz um investimento altíssimo no plano, então a gente tem mesmo que usar, mas, assim, às vezes, no plano, a gente tem também a gente tem ali alguns, como é que eu posso falar? Formas de Algumas reembolso. assim, às vezes, por exemplo, o tempo de atendimento é menor, né? Ah, Tem uma questão sim. de lista de espera, né? Então, claro,
é mais assim, é um caminho também. Então, eu acho que é importante a gente trazer sobre isso, né? Divulgar Com os certeza. canais de acesso, né? Até para que a pessoa, por exemplo, ela começa ali pelo plano, depois ela entende que aquilo é um investimento, né? Percebe É, agora, né? Daí vê, aí consegue. percebe a melhora, né? E aí consegue de fato ter um atendimento com assim, mais tempo, né? Com menos restrições e tudo mais, né? Então, é um ponto bem importante, que bom que você trouxe, e eu acho que a gente deve, sim, trazer. Até assim, eu tenho uma relação de contatos também de médicos que fazem atendimento no valor social, né? Que eu acho que também é outro fator que acaba atrapalhando nesse processo, né? Com certeza. Isso é bem importante. Aqui tem até uma relação também de eu tenho passo de acesso à psicoterapia em valores mais sociais, que nem se for, mas tem muita questão do tempo, né? Às vezes lista de espera, o tempo de atendimento também, isso tanto do psicólogo quanto do médico também, que infelizmente por plano acaba sendo Sim, muito, muito pequeno o tempo de consulta, mas até o fato assim de isso, mas e tudo bem, às vezes é o que se tem, é o que a gente tem que realmente usar, né? E cada um vai dar o melhor de si, né? Onde está. sim, Mas exato. o que eu peso muito também, Monique, que até a questão da medicação, por exemplo, tem muitas medicações e acho que a gente já, né, mais para frente vai entrar também em algumas para explicar um pouquinho melhor como que atuam, né, quais são e por que que são importantes, sim, efetivamente, como que elas transformam aí, ó, reequilibram o nosso organismo, mas como o tratamento é longo, a questão assim, de poder comprar ou não poder comprar tem que ser algo muito sincero também na consulta, né? É algo que, assim, que o Sim, médico tem que se preocupar em falar com o paciente tem que se sentir confortável de dizer também, né? Recentemente estava exatamente. atendendo uma pessoa que estava com, assim, e tinha questões de dependência química e tal, que fazia uso de medicações muito boas, mas eram medicações Sim, muito caras. E que ela em algum momento podia comprar, ou não, às vezes não pensou que poderia, assim, uma coisa é ela poder gastar, não sei, esse mês R$ 200 para comprar um medicamento que saiu, né? Isso depende muito do país, qual é o valor e medicamento ou cidade onde a gente está. Mas outra coisa é pensar, eu consigo pagar esse valor no remédio por 2 anos, todos os meses por 2 anos, por exemplo? Ou não, né? sim, Pensando num tratamento mais prolongado. Então, é algo exato. que a gente tem que pensar, porque dessa paciente ela falou, eu preciso manter medicação, e ela tinha condições, mas eu preciso de medicações que tem pelo SUS, e que são muito boas as medicações que tem pelo SUS também. Né? Assim, são medicações seguras, são medicações que estão há muito tempo no mercado, então a gente algumas podem ter mais ou menos efeitos colaterais, mas a gente já sabe quais são os efeitos colaterais que elas têm ou que não têm, quais são os benefícios ou quais são as. Uh, a gente sabe trabalhar de forma mais segura com essas medicações. Né? Então, ou às vezes não é pelo SUS, mas você consegue comprar de uma forma mais acessível também nas farmácias. Então, isso é importante, porque não é um comprimido com uma dor de cabeça que você tem, que você toma e resolve. Não, é Sim. continuamente, e às vezes tem que fazer algumas trocas até você achar a medicação ideal para a pessoa, ou tem que fazer ajustes de dosagens, né? Às vezes você compra uma dosagem e até chegar na dosagem efetiva, então você tem no começo um investimento às vezes um pouquinho maior, então é importante a gente Uhum. pensar nisso, assim, tanto o médico quanto o paciente também. Isso é muito comum, não só na depressão, ansiedade, mas pacientes que começam com medicações, dizem, muito boas para diabetes, que surgiram medicações Uhum. mais novas e promissoras, mas às vezes a pessoa não consegue, né? São doenças crônicas, depressão, ansiedade também são Uhum. doenças crônicas, são, né, meses ou às vezes anos de tratamento. E diabetes e pressão Sim, alta é para o resto da vida, né? Então, sim. não tem cura, mas tem tratamento e tem controle. Então, a gente pensar a longo prazo é muito importante para a gente não interromper o tratamento, às vezes não perder, né, os efeitos que já teve até ali e às vezes tem que recomeçar. Então, esse é um fator que a gente tem que pesar também. Sem dúvida. É a adesão ao tratamento, né? A gente tem que realmente buscar o que é que facilita a adesão e não, É, enfim, criar barreiras, né? E realmente a exatamente. questão financeira é uma barreira, né? Sem Com dúvidas. certeza. Sim. O que é que você acha da gente, então, já entrar um pouco nessa questão dos medicamentos, né? Quais são os medicamentos mais comuns, seguros também, né?
E aí eu acho que o foco aqui, claro que tem, a gente tem aí uma lista de transtornos mentais, mas eu acho que os mais, assim, acho que a gente, por conta do tempo, a gente poderia focar, né, na Uhum. depressão, na ansiedade. Vamos, com certeza. Fazer só um parênteses antes da gente entrar no nome dos medicamentos para explicar um pouquinho, que nem falei, aonde que eles atuam, né? Que tem Ótimo, os sim. hormônios que a gente tem no corpo, que são os que a gente consegue dosar nos exames de sangue, por exemplo. São os hormônios que são produzidos pelas glândulas, pelos órgãos, né? O hormônio da tireoide, o hormônio do crescimento, testosterona, a insulina, que atua na diabetes e tal. E os Uhum. neurotransmissores são químicos, né, que são produzidos pelos neurônios. Então, os nossos neurônios, eles não se comunicam diretamente encostando um no outro. Né? Eles liberam substâncias de um, que são mensageiros químicos, né, esses neurotransmissores, que levam a mensagem de uma célula, de um neurônio, para outra célula, para outro neurônio. Uhum. E então os neurotransmissores são essas as substâncias químicas que atuam nesse intervalo, nesse espaço que tem entre os neurônios, né, no nosso cérebro, na nossa medula. E eles que levam a informação. E eles atuam não só, e essa informação, né, leva não só para questões de mentais, mas que atuam também, dizem como que o nosso corpo vai funcionar, né? Como que vão estar se vai ter agitação motora, muscular, ou uma lentidão, ou um cansaço, isso é influenciado também por esses neurotransmissores. E às vezes eles estão em desequilíbrio, né? Ou eles são produzidos em excesso, ou eles são produzidos com deficiência, né, em menor quantidade, ou às vezes eles são produzidos uma quantidade ok, mas eles são reabsorvidos muito rápido. Então eles ficam Uhum. muito pouco tempo circulando ali e não dá tempo dele fazer o efeito bom, o efeito, né, para equilibrar o nosso corpo. E são nesses neurotransmissores que os medicamentos atuam, né? Então, quais são os mais comuns desses neurotransmissores que a gente faz? É a serotonina, e a noradrenalina, elas atuam muito na questão do sono, do apetite, ah, do libido, desejo sexual, da Sim. disposição, então, do bem-estar de uma forma geral, né? Então, Concentração, foco também, né? isso, exatamente, exatamente. Então, quando esses neurotransmissores estão com algum desequilíbrio, que nem a gente falou, na maioria das vezes ele acaba que é reabsorvido mais rápido. Então, a maioria das medicações, e as medicações hoje, que são as de segunda geração, tem as medicações de primeira geração, são as mais antigas, que surgiram primeiro. A amitriptilina, nortriptilina, que são medicações que atuam ali também, mas elas eram pouco seletivas. Então, elas Uhum. acabam que atuam ali, mas atuam em outros neurotransmissores também. Então, elas têm mais efeitos Uhum. colaterais. Então, acaba que dá muito mais sono, pode dar muito mais boca seca, intestino trancado. Sim. Então, que são medicações que ajudam e que podem tratar também, efetivamente, tanto ansiedade quanto depressão. Essas são mais, assim, estudadas principalmente para depressão, mas podem ter benefícios em alguns casos de ansiedade também, mas elas acabam que têm mais efeitos colaterais. Né? E tem as medicações que são mais novas, que são de segunda geração, que elas têm Uhum. menos efeitos colaterais e que são as de primeira linha. Então, são as que a gente prefere escolher para atuar nos casos de depressão, de ansiedade, né? Que seria uma fluoxetina, que ela tá aí já faz Uhum. muitos anos, né? Décadas, e ela é disponibilizada pelo SUS, por exemplo. E aí tem a Sim. paroxetina, a sertralina, até dessa classe, né, a sertralina. E por que eu falo nomes? Antes eu tinha às vezes até medo de falar, mas assim, né, online, porque tem coisas que até onde a gente pode ir, não pode ir, mas assim, muitas pessoas dizem, fluoxetina, né, ou tem no SUS, eu não quero tomar. Ou às vezes tem preconceito que todo mundo toma, não vou ser eu mais um que vou tomar, né? Então, por exemplo, é uma medicação muito boa e que, assim, Sim. tem alguns efeitos colaterais, pode, uma delas é disfunção sexual, às vezes tem, né, dificuldade de ereção, diminuição de libido na mulher, mas não é para todo mundo que tem isso, né? Então nem todo mundo tem Sim. essas disfunções e tem algumas que têm menos efeitos colaterais. Mas é uma, por exemplo, que para tratar depressão e ansiedade é muito boa, né? E muito Sim. efetiva.
E não é porque ela é comum ou é velha, digamos assim, que ela é menos efetiva ou que vai tratar menos, sabe? Mas Sim. dentro dessa classe também tem o escitalopram, por exemplo, que é uma medicação que é um pouquinho mais nova também e ela ajuda muito, principalmente para quem tem. E como que a gente escolhe essas medicações também, né? Tem algumas que trazem um despertar maior, digamos assim. Por exemplo, Uhum. fluoxetina, sertralina acaba atuando um pouquinho mais no sono, então despertam mais. Então a gente usa pela manhã e para paciente que se sente sono muito durante o dia, então a gente escolhe, sabe, vai ajudar. Esse é um efeito colateral bom dela, que a gente pode usar a nosso favor, digamos assim. Ela tira o Sim. sono, então vamos usar para quem tem muito sono durante... E quando a gente for tomar, a gente orienta na parte da manhã. Né? Claro que tem alguns organismos que podem atuar de forma diferente, mas na maioria das pessoas é assim. Ou tem pessoas que têm o pensamento muito acelerado à noite, têm dificuldade de pegar no sono, tem uma agitação noturna muito grande. Então a gente pensa aí para os que têm um efeito colateral que podem induzir ao sono, né? Por exemplo, esse citalopram, que é uma medicação que também é da mesma classe, da mesma família, que também inibe essa recaptação, né? Então deixa, não é nem algo externo, até falo para os pacientes, não é algo, uma substância que está inserindo no teu organismo, está permitindo que aquilo que você já produz fique circulante por mais tempo para fazer o efeito que tem que fazer, Sim, né? isso é muito importante também. Muito bom, muito bem pontuado. Né? Que é algo para, na verdade, regular o que a gente já tem. É só uma questão mesmo de Exatamente. equilibrar. Uhum. Permitir que o teu corpo, né, trabalhe da forma que ele tem que trabalhar. Então não é algo Sim, assim, não é algo externo, né? Ele permite que o teu corpo se reequilibre, que mantenha aquele equilíbrio e que se regule novamente, né? Isso que estava sim. desregulado por N motivos.